Eu quero agradecer a esse ano que eu tive melhores dias na minha escola. Eu fui para uma igreja adventista e lá eu conheci outros adolescentes e jovens e que lá também eu participo dos Luzeiros da Serra. Eu espero, além de um mundo melhor, eu espero que as pessoas melhores e todos sejam legais com as pessoas e com a natureza também. Eu agradeço mesmo assim por ter evoluído nessa área, amadurecido muito nessa área assim, profissional. Que seja um ano também bom, de saúde. Eu sou muito grata pelas pessoas que eu tenho na minha vida, os amigos, familiares. O que aconteceu de especial foi que eu tive um problema de saúde, fiquei na UTI, quase morri, mas Deus salvou minha vida e eu tô aqui. De volta para casa da família Novo Tempo. Agora a gente vai conhecer mais uma parte da história do carioca que teve o rosto desfigurado após um acidente de bicicleta. Recuperar a independência e a autoestima foram as principais metas traçadas pelo jovem. O que Vinícius não imaginava é que teria que recuperar algo ainda mais valioso, a sua autoimagem. Devido às sequelas do acidente, eu tinha problemas em que eu apagava, tinha alguns desmaios, tonteiras, eu tinha dores de cabeça e algumas coisas eu ainda tenho dores, enxaquecas muito fortes, ainda apago esporadicamente e ainda tenho alguns problemas de memória. Mas os dois eventos mais graves que houveram foram em 2016 e início de 2017. O físico dele, o corpo dele estava tudo normal, mas a cabeça dele não, né? Ele adquiriu o médico falou que ele poderia adquirir um problema convulsivo depois do acidente por causa das hemorragias cerebrais. E de vez em quando ele podia apagar, e isso acontecia de vez em quando, e a nossa preocupação aumentava. Em agosto de 2016, eu acordei e eu achava que eu estava em julho de 2015. Eu tinha perdido um ano de memória. Basicamente, quando você tem um trauma crânioencefálico como teve, todo mundo da família chega no dia seguinte para perguntar como está e todo mundo não sabe como ele vai ficar ainda, né? Porque é uma pessoa jovem, a lesão não foi tão grande, mas precisou tirar uma parte do crânio para o edema cerebral não comprimir o tecido cerebral. Então é retirada uma parte do esqueleto para que não tenha uma compressão ali dentro e é feito um coma induzido durante 72 horas para depois começar a acordar. Foi um choque para mim, eu não lembrava de nada, desde coisas pequenas que tinham acontecido na minha vida nesse espaço de tempo, porque como foi em julho de 2015, eu lembrava do acidente, que foi no final de 2014, mas só lembrava do final de 2014 até o meados de 2015. E como nessa época eu ainda não havia colocado a placa na cabeça, para mim foi muito estranho, porque eu botei a mão na cabeça e estava consertado, tinham consertado. O poder de Deus na vida das pessoas é uma coisa imensurável, a gente não tem noção de como que pode agir, né? Porque assim, quando você acha que está tudo perdido, tudo, acontece um milagre, assim. Quando a gente achou que realmente a gente ia perder o Vinícius e a gente passa a dar muito mais valor, né, para a relação, que é uma coisa que eu nunca dei, até por a gente ser muito diferente, eu nunca dei valor para esse tipo de momento, de estar eu e ele, da gente conversar, da gente sair junto, fazer as coisas. A gente nunca teve, a gente dá valor e como a gente percebe que a gente é pequeno, a gente é muito pequeno e como a gente percebe assim que eu frequento novamente a igreja, mas eu estava afastada há muito tempo, o Vinícius também. Como a gente percebe que a gente não é nada, assim, nada. Se a gente não tem uma fé, se a gente não tem uma coisa, não tem um Deus para poder estar segurando, pegando a gente no colo, não adianta que sozinho você não consegue. Você pode ter todo o apoio do mundo, como eu tive apoio do meu marido, da minha família, né?
Mas eu, sem Deus, sem Ele, pra gente poder ter consolo mesmo, para ter uma prova efetiva de que as coisas dão certo, não sei como é que seria. Eu já me considero muito abençoado de poder, de estar ativo, de fisicamente poder fazer as coisas, claro, com critérios. Tem dias que eu não posso, tem dias que eu tenho que respeitar a minha dor, tem dias que eu tenho que respeitar alguns limites, a tonteira, ou um mal-estar, alguma coisa. Tem algumas noites que eu não durmo bem, mas isso é muito pequeno. Isso é o espinho da carne de Paulo, sabe? Que não tem o significado do que é a grandiosidade do que Deus fez por mim. Imagine só que desafio ficar sem a sua memória. Já pensou ter a sua história apagada por completo da sua mente? Que complexo, né, Creriane? Difícil mesmo. E por falar em acidentes e doenças, já é comprovado que a música pode ajudar na recuperação de pacientes, por estimular áreas cerebrais e até a endorfina. É por isso que lugar de orquestra é no hospital. O Ministério da Música ultrapassou os muros da igreja e se tornou uma ferramenta para transmitir esperança através de acordes musicais. O resultado são vidas transformadas, como as que vemos na reportagem a seguir. A orquestra possui 43 instrumentistas. Olha, nós ensaiamos todas as sextas-feiras. Nós temos flauta, sax, clarinete, trompete, trombone, trompa, violinos, violas, violoncelos e contrabaixo, gospel, piano e violões. A orquestra foi criada devido à necessidade de melhorar a adoração e louvor dos cultos na igreja. Mas muitos integrantes não sabiam tocar nenhum instrumento. Quase todos que estão tocando aqui, nesses 5 anos é que eles realmente começaram a aprender o instrumento e a se desenvolver. Além de participar do Louvor a Deus na igreja, os integrantes da orquestra resolveram fazer algo a mais, levando seu talento e a sua música para outros lugares. Parte dos integrantes da orquestra foram até o Hospital Presidente Dutra no setor de nefrologia. Neste local, pacientes de todas as idades passam horas fazendo hemodiálise. Os jovens levaram seus instrumentos musicais e juntos tocaram belas melodias e trouxeram palavras de conforto. Nós sabemos o benefício terapêutico que a música ela tem na cura também. Visualizamos que nós poderíamos trazer também Deus de uma maneira diferenciada para essas pessoas e fazer com que essas pessoas elas pudessem sentir a presença de Deus através da sonoridade desses instrumentos. Há quanto tempo vocês têm esse ministério? Há mais ou menos 1 ano. Seu Murilo não mora em São Luís e tem que viajar mais de 300 quilômetros para fazer o tratamento. Gostei, foi muito bom ter a presença deles aqui, porque eles incentivaram para a gente ter fé em Deus. Nayeli até escolheu o seu instrumento preferido. Qual o instrumento que você mais gostou de ouvir tocar? Violino. Violino? Foi. Legal. Pelo sorriso no rosto e os olhares atentos dos pacientes, dá para perceber que este dia ficará marcado na memória de cada um deles. E o esforço destes jovens em levar Cristo através da música realmente vale a pena. Porque nós não somos simplesmente músicos, nós somos adoradores de Cristo e a gente só pode fazer isso de fato se Cristo estiver em cada um de nós. Servir a Cristo é, sem dúvida, servir ao próximo. Foi o que fizeram os adventistas de Touros, um município do Rio Grande do Norte, atingido por enchentes em julho deste ano. As imagens se repetem. Devido às fortes chuvas, imensas lagoas se formaram e invadiram centenas de casas em todo o município. Milhares de pessoas foram afetadas e algumas famílias até foram obrigadas a abandonar tudo. Quem resolveu ficar, apesar do medo de novas chuvas, teve que dar um jeito para driblar as circunstâncias. Lá em casa encheu d'água. Desde a primeira chuva que encheu d'água lá, tá cheio d'água ainda.
todo mundo se aperreou, a gente saiu de madrugada para pegar tijolo do povo, colocar as coisas da gente em cima. Segundo a Defesa Civil, a falta de estrutura do município é uma das causadoras das inundações. Foram construídos conjuntos habitacionais em locais que eram antigas lagoas e isso causou um grande transtorno. Este cenário mostra um pouco da dimensão do que essas pessoas passaram nos últimos dias, inclusive tendo que passar por dentro da água em frente às suas casas. O jeito tem que passar, não tem outro canto. Outro jeito para gente passar, né? Tem que ser nessas águas todos os dias. Diversas ações estão sendo realizadas pela Prefeitura para amenizar a situação de calamidade pública. Dutos e valas estão espalhados para o escoamento das águas. Campanhas acontecem em todo o estado para ajudar a população. A ADRA Brasil, Regional Nordeste e voluntários da Igreja Adventista encabeçam uma dessas iniciativas. Na última semana, entregaram quase 2 toneladas de alimentos, roupas, colchões, água potável e outros itens de necessidade nesse momento. Então, prontamente, nós já vimos aqui, nós trouxemos já as primeiras doações e articulamos a rede de voluntários da ADRA e assim nós pudemos atender essa comunidade aqui de Touros. E a igreja acaba cumprindo o seu papel de um posto de salvamento, porque nós não somos um clube social para receber pessoas apenas para celebrar num culto as bênçãos de uma semana, mas nós somos uma comunidade envolvida com a salvação de pessoas, tanto espiritualmente quanto fisicamente. 3 pessoas, 3 histórias, mas uma única saída. Gente cuidando de gente. José Rodrigues, Rodrigo e Francine. 3 histórias de superação, 3 recomeços. E para recomeçar é preciso percorrer um longo e árduo caminho. É preciso oportunidade, é preciso superação, é preciso força de vontade. E foi exatamente neste local, sentado aqui, que o Rodrigo teve a oportunidade de recomeçar. O irmão chegou aqui e me deu a oportunidade de eu desabafar porque eu estava completamente assim, desorientado, drogado. Eles me ajudaram bastante, tanto físico como também espiritual. As lágrimas de Francine são de emoção em recordar-se do passado recente vivenciado. Não é fácil porque eu vivi aqui, eu perdi meus filhos, perdi casa, perdi tudo. Eu vivi aqui, era me prostituindo para poder conseguir a droga. Eu vendia meu corpo por R$5 para poder usar uma droga. E a certeza de um futuro melhor. E 3 anos eu tô liberta, tem 3 anos que eu tô liberta disso tudo. E José também recomeçou. Hoje ele leva a mensagem de esperança para as pessoas em todos os lugares. Mas em um passado recente, não era bem assim. Vivia nesse mundo às custas da droga, né? Teve uma época que eu cheguei a largar minha esposa, largar minha família, fui morar na rua, justamente por causa da droga. E isso sim foi o fundo do poço. Junto com outros voluntários, José tem feito a diferença na comunidade através do projeto Maná, que distribui mais de 100 marmitas de sopa para pessoas que têm a rua como casa. Lembro do Rodrigo e da Francine, são resultados de um trabalho feito com dedicação e amor pelos adventistas. É gente cuidando de gente, né? A questão é essa, nós somos pessoas. E o evangelho nada mais do que isso, é a religião pura, é visitar as pessoas nas suas necessidades. A religião é essa. Nós não temos que ficar presos entre 4 paredes. As necessidades estão aqui fora. E é aqui que nós batalhamos por eles. E é aqui que nós mostramos realmente se somos cristãos. E a Francine? Bem, ela foi abraçada pelos adventistas, se tornou voluntária do projeto e com suas mãos tem dedicado tempo e levado esperança para alguns amigos que ainda permanecem nas ruas. Wagner, seu companheiro, fala como os adventistas foram importantes nessa reviravolta na vida do casal. Quantas e quantas vezes que a gente chorou por um prato de comida? Porque quem está na rua não tem um prato de comida. É às vezes que tem um prato de comida, que tem alguma coisa para comer, um agasalho na época de frio. Então, quando teve a ideia, a Igreja Adventista veio e abraçou a gente. As lágrimas da Francine e sua história de vida, que faz o coração da gente bater mais forte, é uma demonstração de que é possível sim recomeçar. Basta uma mão amiga, vontade de mudar e oportunidade. Por um ano marcado por oportunidades de mudanças. Às vezes, é só isso que falta para que uma vida seja transformada, não é mesmo? Com certeza. E este programa está repleto de boas histórias, exemplos de ações simples, mas transformadoras.
A entrega de alimentos para moradores de rua é o tipo de ação que com certeza você já ouviu falar. Existem regiões em que os moradores estão até acostumados com esta iniciativa. Mas uma coisa é novidade para muitos deles: o relacionamento com pessoas em situação melhor que a deles. Veja na próxima reportagem como os jovens adventistas de Porto Alegre surpreenderam moradores de rua entregando mais que alimento, doando tempo. Se os jovens simplesmente preparassem os alimentos e trouxessem para a distribuição, a ação já seria linda. Mas o grande diferencial é que eles trouxeram marmitas a mais para poder sentar-se e almoçar junto com eles. A gente orou, a gente sentou com eles, nós conversamos, perguntamos o nome, perguntamos quanto tempo que eles estão na rua, o que eles fazem para sobreviver, qual é o dia a dia deles, né? E a gente teve vários testemunhos e a gente presenciou alguns bem interessantes. São pessoas que infelizmente a vida não deu uma boa oportunidade. Então cabe a nós, como jovens adventistas, trazer essa esperança para eles, mostrar que existe um Deus, né? E foi bem legal que muitos acreditam em Deus. Marcelo é papeleiro e está morando na rua há 6 meses. Seu dia a dia não tem sido fácil, mas esse gesto de generosidade fez toda a diferença. A gente pega o carrinho e vai à luta, se não tem carrinho, pega um saco, bota na paleta, vai reciclar. Pra gente se virar, a gente dá um jeitinho. Mas como tem vocês que estão apoiando a gente também, a gente vê se gente, né, que nós ainda existimos. A situação deles a gente não tem como descrever e, sinceramente, a gente pensou que ia ser muita comida para entregar, mas na verdade foi pouca. Eu me sinto glorificada de estar, além de estar entregando o alimento, a gente também está entregando o alimento espiritual. Então isso ficou uma lição para eles, de verem que existem pessoas boas, mas acho que quem ganha a maior lição somos nós. Você gostaria de um dia de folga, mas com a certeza de que seu trabalho será realizado? Gostei, tá aí, olha, uma boa dica. Chefes, presenteie com folga sem trabalho acumulado em 2019. Esse é o Brasil que eu quero. Pois é, e se tiver algum dos nossos chefes nos assistindo nesse momento, se sensibilize com a reportagem a seguir. Vamos assistir? Ainda estava escuro, por volta das 5 da manhã, que os voluntários começaram a varrer ruas e calçadas, começando pela Praça da Matriz. E varre para cá, e varre para lá, recolhe o lixo e assim amanhece o dia. Eles tomaram o lugar dos garis, que passam o domingo fazendo a limpeza em diversos pontos da cidade. Um ato de solidariedade e de carinho, em fazer o bem sem olhar a quem. É maravilhoso, eu espero que continue, porque é muito trabalho a ser executado. Agora que com essa ajuda desse pessoal ajudou bastante, né? E outra coisa, esse pessoal é sofrido, precisa desse carinho todo. Eu estou até emocionada, porque nunca aconteceu isso. Na parte da tarde, após a desmontagem da Feira Livre, a última etapa do serviço, e a empreitada contou com a ajuda de mais voluntários. Hoje acordei às 4 da manhã para fazer o trabalho deles, que é tão gratificante. Graças a Deus nós podemos fazer parte desse projeto. Estou muito feliz porque a gente dá valor a mais pelo trabalho que eles fazem todo dia, né? Com as ações sociais do grupo, os garis saíram da cena de mais um dia de trabalho e eles estão aqui, em um sítio recreativo a poucos quilômetros da cidade, desfrutando momentos de lazer com toda a sua família. E essa foi a intenção do Dia da Compaixão: proporcionar um dia especial para as famílias e amigos, e assim passarem juntos um domingo longe das vassouras, das pás, da sujeira e horas de caminhada debaixo do sol quente. Para nós foi um ato muito bonito e diferente, porque só eles passando o dia que nós passa e assim trabalhando no nosso lugar, para nós ter um dia bem gostoso, né? Foi um ato de amor, né? Um se cuidando do outro, e o mais importante é se divertir. Com a chegada do sol, a piscina foi o local mais frequentado pelos adultos e principalmente pelas crianças, que se divertiram com saltos bem criativos. Eu gostei mais da piscina porque é muito legal nadar, mergulhar e virar cambalhota. E daí só fiquei na piscina, que é muito mais legal. O almoço foi preparado por voluntários e alguns da equipe, que também estiveram na madrugada, varrendo ruas e praças. A Bíblia diz que é mais importante dar do que receber. Quando você se coloca no lugar do outro, sente que está promovendo uma ação especial para alguém, isso é uma satisfação que não tem dinheiro que possa pagar. O Dia da Compaixão é um projeto da Ação Solidária Adventista, geralmente realizado no primeiro semestre do ano. Mas ações de compaixão podem ser colocadas em prática todos os dias.
Com certeza. Foram tantas boas ações e histórias apresentadas que fica difícil classificar a que mais tocou o nosso coração. Mas com certeza, entre as inusitadas, esteve a cerimônia de casamento coletiva, realizada dentro de um presídio no interior do Paraná. Vale a pena rever. Fazem já 11 anos que eu tô com ele, né? Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu tô muito ansiosa, enfim, vou realizar meu sonho, né? E hoje a gente estamos casando. É um sonho realizado. Chegou o grande dia para Luzia. Mas diferente das cerimônias de casamento que você está acostumado a ver, essa não será numa igreja, num salão, num campo ou numa praia. Será numa penitenciária. Este é um dos pátios onde os presos costumam tomar banho de sol todos os dias. Mas hoje a rotina vai ser diferente. O lugar ganhou uma decoração especial, porque daqui a pouco, 21 casais vão selar o matrimônio aqui. Entre eles estão Luzia e Rudinei. O noivo está detido há 7 meses e cumpre uma pena de mais 7 anos. Mas por um momento, durante algumas horas, as circunstâncias não importaram para esses casais. As noivas capricharam nos vestidos e nas maquiagens. A alegria delas era evidente. Naquele instante, os muros altos e rabiscados e a impossibilidade de haver convidados não impediram o encanto de uma celebração que teve tudo o que é comum numa cerimônia convencional. O bolo com os bonequinhos em cima, o brinde, a troca de alianças e, é claro, a marcha nupcial. Casamentos, ainda mais coletivos, não são normais em penitenciárias. Mas na Casa de Custódia de Maringá, estabelecimento penal de segurança máxima, isso só foi possível graças ao trabalho realizado pela irmã Ruth com o Ministério da Prisão da Igreja Adventista. Ela, inclusive, conseguiu doações para a decoração, os buquês das noivas, as comidas, as roupas dos noivos e até as alianças. Um dia eles vão sair daqui e eles precisam sair já com uma mente diferente, com uma responsabilidade, que eles são chefes de família, que a vida errada ficou para trás e não faz mais parte da vida deles. Há uma galeria inteira com 70 presos que se tornaram cristãos adventistas, fora os que estão em outros setores por falta de vaga. O Bruno é um dos filhos de Ruth, como eles mesmos se chamam. Ele foi batizado dias antes do casamento. Para mim é uma experiência boa, conhecer a palavra e estar agora numa vida normal, em paz, sair daqui ter uma caminhada certa a seguir. A constituição do casamento é um dos princípios ensinados para uma mudança completa de vida. Com isso, a gente vai fazendo com que eles conheçam esses princípios e, acima de tudo, auxiliando eles para poder estar vivenciando esses princípios. E sendo que isso vai refletir de maneira positiva na sociedade. É extremamente positivo para tanto no que diz respeito ao tratamento penal, como diz respeito à tranquilidade dentro da unidade. Assim, não só os presos, mas as esposas têm a oportunidade de uma vida nova. Lembra da Luzia? Ela foi batizada como resultado do Ministério da Prisão e agora espera pela liberdade do marido. Deus preparou todas as coisas e aconteceu. Muito feliz. É o dia mais feliz da minha vida. Você já imaginou uma cadeia em que os presos ficam com as chaves das celas? Veja na reportagem a seguir como este projeto foi possível. No estado de Rondônia, mais de 12 mil presos fazem parte do sistema prisional. Mas, espera aí, você já imaginou uma prisão onde os presos ficam com a chave da cela? Nós ficamos com as chaves do presídio na mão e somos corresponsáveis pela segurança. Aqui não há polícia armada. Aplicado em mais de 40 cidades brasileiras, o método alternativo de ressocialização chamado APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, tem um índice de reincidência em 30%. Já nas prisões tradicionais, esse número sobe para 90%, segundo a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados. E é num local como esse que mais de 20 apenados têm a oportunidade de se ressocializar. E o Ministério de Evangelismo aqui no sul de Rondônia tem contribuído com esse projeto. A promotora de justiça de Ji-Paraná, doutora Eiko Daniele, que é uma das fundadoras da APAC, foi convidada para assistir à pré-estreia do filme Libertos. E realmente não tinha como não pensar neles naquele momento, né? Então, por isso veio esse projeto, essa proposta, para a gente poder trazer também para essas pessoas que estão hoje reclusas. Pronto, o filme vai começar.
Acomodados em suas cadeiras, os recuperandos se emocionaram com o filme. Tem tudo a ver com a gente, eu particularmente me emocionei bastante, porque fala um pouco da vida da gente, né? E a gente entende que a Bíblia própria já diz que a liberdade liberta, né? Ela liberta a gente de todas as prisões. Com essa impactante ação, todos saíram beneficiados. Olha, uma das coisas mais interessantes ou impactantes da PAC é que o recuperando, ele tem a chave da cela e a chave do portão. Isso é exatamente uma analogia perfeita da nossa vida aqui na Terra. Nós somos todos recuperandos, todos somos condenados. Mas Jesus Cristo, quando entra em nossa vida, nos dá o direito de ter a chave na mão, a chave da cela. E nós podemos não só abrir para libertar nós mesmos, mas nós podemos abrir para libertar outras pessoas. Ótima metáfora do pastor Euquien Aragão. E o resultado desta liberdade oferecida por Cristo pode ser visto na história da Cristiane, uma jovem que ficou presa em ressentimentos do passado, mas que encontrou forças para liberar perdão para sua mãe biológica. Quando eu tinha quase 5 anos de idade, eu descobri que a pessoa que eu achava que era minha mãe, na verdade era minha avó. Porque a minha avó precisou fazer uma cirurgia de emergência e me deixou com uma pessoa, e essa pessoa era na verdade a minha mãe biológica. Eu descobri porque ela, num momento de raiva, pegou e falou que maldita foi a hora que ela me trouxe ao mundo, que ela tentou me abortar várias vezes, não conseguiu. Então, eu nunca mais vi ela. Passei a ter muitos problemas psicológicos, psiquiátricos. E depois disso, com 7 anos, a minha avó me mandou embora de casa porque eu não queria fazer parte da mesma religião que ela. E aí eu saí de casa, ela me mandou embora e eu fui. Morava na rua, e aí eu passei a usar drogas. E nessa loucura toda, quando eu fiz 15 anos, foi quando eu sofri o estupro e engravidei do meu primeiro filho. Depois disso, a justiça decidiu tomar, então eu revoltei mais ainda com a vida e decidi me prostituir por drogas. E nisso, eu engravidei da minha filha. Fui atrás da minha mãe, a gente conseguiu a guarda deles na justiça. E depois de, eu acho que uns 3 meses, foram tomados da minha mãe também. E hoje eles estão adotados por outra família. Não tem explicação a dor, o sofrimento que foi, que ainda é até hoje. E aí, um belo dia, eu estava trabalhando, de garçonete. E uma amiga minha me ligou, que disse que queria ver a tia dela no hospital, que ela não podia ir sozinha, que ela não queria ir sozinha, que eu fosse com ela. A polícia do nada resolveu revistar nossas malas e pediu para que a gente descesse do ônibus. E na hora que ela abriu a mala dela, ela tinha uma coberta e um monte de droga enrolada na coberta. E ela tinha colocado as 2 malas no meu nome. Acabou que eu fui presa. E aí eu fui condenada a 15 anos, em reclusão. Sempre vai pessoas lá no presídio visitar, de tudo quanto é tipo de religião. E sempre ia uma senhorinha sozinha. Aí eu fiquei na curiosidade, falei, eu vou na religião daquela senhorinha. E ela foi como uma mãe, porque eu não tinha ninguém ali, e ela chegava toda amorosa, abraçava a gente, falava do amor de Deus, sabe? E aí ela foi ensinando pra gente, a gente lia a Bíblia, aí ela levava louvor no CD, aí quando autorizavam ela levava DVD. E assim a gente foi aprendendo os louvores. Então o Arautos do Rei se tornou a ponte para mim chegar até Jesus. Se não fosse por essa irmã Antoninha, eu não teria acesso a Novo Tempo, não tinha acesso a nem TV, nem rádio e nem nada de telecomunicação, era só através dela mesmo. Então foi através disso que Deus começou a me alcançar. Aí eles começaram a observar a minha mudança. Só que teve umas internas que ficaram do meu lado, mudaram junto, e outras com inveja, não sei o que aconteceu. Só sei que planejaram a minha morte. E nisso, graças a Deus, alguém soube, contou para a polícia, e a polícia, por medida de segurança, me transferiu para outro presídio. Foi quando eu cheguei em Corumbá e tinha um coral desativado. Então eu decidi participar, e aí eu fui passando para ela os conhecimentos que eu tinha aprendido ouvindo Arautos do Rei. E nisso o juiz ficou encantado também, começou a autorizar a gente sair para fora para cantar nos eventos da cidade. E a gente ficou conhecida, a gente levava a palavra de Deus através do louvor.
e a diretora do presídio falou que tinha saído uma nova lei para quem tinha bons antecedentes, para quem tinha um bom comportamento, que era para dar um nome para ela, que ela ia ver se enquadrava no perfil da lei para que ganhasse a liberdade. Se não fosse a Novo Tempo, usada por Deus para me alcançar, eu não estaria aqui, eu estaria ainda na prisão. E eu saí no ano de 2017 e no fim de tudo mesmo, eu fiquei 3 anos e 15 dias. Onde o inimigo mais mexeu para me derrubar foi na minha família, né? Mas quem venceu foi Jesus, porque hoje eu perdoei minha família, hoje eu moro com a minha avó e o inimigo foi derrotado. Quem venceu nessa batalha toda foi Jesus. Nossa, esse tema do perdão me toca muito. É um motivo de gratidão que a gente normalmente não costuma relacionar porque não é algo concreto, né, Creiriane? Mas para mim, 2018 também foi um ano que marcou, especialmente nessa área do perdão. E assim como essa história que você acabou de ver aí, eu também perdoei a minha mãe biológica. E no processo todo eu comecei a perceber que a falta do perdão genuíno, que eu e você cristãos professamos o tempo inteiro, que é preciso perdoar como Jesus perdoou, mas a coisa toda é muito mais profunda na prática. E num processo de aprendizado, de autoconhecimento, eu entendi que haviam situações que eu estava me prendendo ao passado e me atrapalhando de viver uma vida plena hoje. E é exatamente isso que o perdão traz. O perdão traz uma oportunidade de recomeço. Lembra o seguinte, o perdão, ele significa desistir de ressentimentos. E essa palavra ressentimento, Creiriane, ela é interessante porque ressentimento significa sentir de novo. É aquela coisa de ficar se remoendo, né? Mas, Teru, eu acho que é tão importante a gente trazer esse assunto do perdão, principalmente quando a gente fala em primeira pessoa, né? E eu fiquei curiosa aqui com essa introdução que você deu, a essa experiência que foi marcante para você em 2018. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Eu percebi, Creiriane, que eu não estava vivendo a fase da maternidade, que todo mundo fantasia, que todo mundo fala com tanta beleza, com tanta propriedade. Eu percebi que aquilo não estava fazendo significado na minha vida. E logo eu que tenho 3 crianças maravilhosas, um marido maravilhoso, que super me apoia, minha família é muito bacana. Mas aí eu tive ajuda profissional, quero até mandar um beijo pro Rochael aqui, que me ajudou a compreender que não adianta a gente fazer as coisas superficialmente. A partir de uma coisa importante, que foi o fato de meus pais terem se separado quando eu era muito jovem ainda, eu fiquei morando com meu pai, eu e minha irmã, e eu de alguma forma senti muito a falta da figura materna, nesse pouco espaço de tempo que meus pais ficaram separados, né? Meu pai se casou novamente, eu tive afeto, eu tive o cuidado de uma mãe maravilhosa, mas quando eu tive os meus próprios filhos, eu senti que eu não conseguia aprofundar o relacionamento com eles. E foi aí que eu compreendi completamente a importância do perdão profundo, real. Olha, quer dizer, o tempo passou, você provavelmente pensava que esse era um assunto que já estava resolvido. E agora a maternidade traz para você uma lacuna e você sentiu necessidade de voltar lá atrás e resolver aquele assunto. Por que isso foi importante? Porque eu, de fato, perdoei a minha mãe, que nem existe mais, ela descansa no Senhor, minha mãe biológica, né? Mas os meus filhos estavam sofrendo prejuízo. E aí, a partir da compreensão, a partir do perdão, a partir da aceitação de que minha mãe foi importante sim na minha vida, com todas as falhas, com tudo que ela teve para me dar, com bom e com ruim, ela me fez a pessoa que eu sou hoje. Ela também. deu o que ela pôde. Ela deu o que ela pôde. E eu entendi que eu podia dar mais para os meus filhos, mais para o meu marido. E aí por isso que eu digo que o perdão, quando você compreende, quando você perdoa e quando você aceita, você está pronto para seguir uma vida muito melhor do que aquele passado que me prendia, do que aquele passado que me envolvia. E muito embora as pessoas às vezes veem a gente, acham que está tudo bem, a gente tem ideias que acabam limitando. Então 2018 foi muito bom para mim. Que bom, Teru. Quem esteja talvez passando por uma situação parecida com a minha, eu gostaria muito que parasse uns minutinhos e talvez esses minutos precisem se tornar horas para você entender
as coisas que realmente valem a pena na sua vida. E isso vai família, a gente pensa em trabalho, a gente pensa em eternidade até, sim, mas palavras de perdão, você perdoar, e não só as pessoas ao seu redor, mas se perdoar também, porque todos nós cometemos falhas, para que 2019 seja de fato um ano diferente de tudo que você já viveu. A gente vai para o intervalo agora, mas aproveita esse tempo para pensar, para refletir em como você também pode receber os benefícios do perdão real. É isso aí, pessoal, tô aqui com toda a minha família para desejar a você um feliz ano novo. Que 2019 seja cheio de bênçãos para você que está assistindo ao Novo Tempo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a minha querida esposa Zezé e nós estamos aqui para desejar a você um feliz ano novo. E o meu desejo sincero é que você tenha um ano novo com um saldo extra das ricas bênçãos do céu, não é isso, Zé? Sim, que esse novo ano que começa seja muito abençoado por Deus e que nós estejamos juntos, junto com a Novo Tempo, servindo a Deus para que Ele logo volte. É verdade, nós queremos você ao nosso lado sempre, porque você sabe, você é a razão de tudo que a gente faz aqui. Portanto, receba o nosso abraço, o nosso carinho e que Deus muito te abençoe. Feliz ano novo!